Você sabia que o letão mais querido do Brasil já foi cotado para ser uma das maiores promessas do CS mundial e que por pouco não foi um fracasso total? Esse moleque é tão sinistro que vocês botam fé que o sonho de infância dele era ser ator por... É, mano, dessa aí eu não tô zoando não, isso aí é verdade. Vem comigo que hoje você vai conhecer a história completa do Yekindar. Salve, rapaziada, eu sou o Nômade e promessa é dívida. Estou aqui hoje pra contar a história desse moleque que, sinceramente, eu sou fã pra caralho. Com certeza, depois do Falenzão, ele é meu jogador favorito na Fúria. Conheci ele depois de sua entrada na Fúria e aí fui procurar saber mais a história dele e fui gostando cada vez mais. Principalmente pelo seu jeito espontâneo e, sinceramente, ele parece ser firmeza demais. Bom, pelo menos nos vlogs da Fúria ele passa muito essa vibe. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer vocês de coração pelo apoio e carinho. Sério, foi a primeira vez que senti isso na internet. Eu sempre curti muito fazer vídeos pro YouTube, mesmo que meus canais nenhum tenha dado certo, e ver finalmente um vídeo que eu coloquei tanto carinho viralizando, ver geral apoiando, comentando, dando feedback, foi gratificante demais. Sem zoeira, rapaziada, essa sensação foi muito foda. E de verdade, rapaziada, eu sou infinitamente grato a todo mundo que tirou um tempinho pra deixar um like no vídeo, comentar lá, dar feedbacks. Valeu de verdade, rapaziada, de coração mesmo. Eu não esperava que o vídeo do Molodói desse tão certo e eu fico feliz de saber que eu tô no caminho certo e que tem um apoio pra continuar, que finalmente as minhas histórias estão sendo ouvidas. Bom, sem mais enrolação, se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever, ajuda demais. No último vídeo do Molodói, a força que vocês me deram fez o canal chegar a incríveis 1000 inscritos. Até hoje eu não tô botando fé que isso aconteceu de verdade, porque, sei lá, eu achava que ia demorar muito e aconteceu até que rápido e eu tô muito feliz por isso. Enfim, bora lá pro vídeo. O nome real do Yekindar é Marek Gazinskis. Ele nasceu em 4 de outubro de 1999 na Letônia. Atualmente ele tem 25 anos aí pra quem é ruim de matemática. Mesmo ele sendo velhinho igual eu, ele começou sua carreira profissional no Counter-Strike relativamente tarde, em meados de 2017. No começo da carreira ele atuou pela equipe russa Elements Pro Game e em seguida pela organização ucraniana Pro-100. Desde cedo o Yekindar já ganhava destaque por ser um player muito agressivo e sempre nas funções de entry-fragger. Não demorou muito para ele chamar a atenção de outros times, ele era muito bom em conseguir first kill e impactar nas partidas. Chegou a liderar em 2021 as estatísticas de first kill, obtendo um impact rating de 1.36, o terceiro mais alto do mundo naquele ano. O moleque era simplesmente diabólico, mané. Esse desempenho fora da curva lhe rendeu reconhecimento internacional. O Yekindar foi eleito o 8º melhor jogador do mundo no top 20 da HLTV de 2021, e foi aí que ele começou a ser cotado como um dos melhores prodígios. Porém, antes de ser top 8, o que fez ele entrar no radar dos times Tier 1 de verdade foi quando ele deu um na Virtus Pro jogando pela Pro-100 em um qualificatório da ESL Road to Rio, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Depois dessa lapada seca que a Virtus Pro tomou, ela teve a brilhante ideia de oferecer um malote pro Yekindar. Nessa época, o Yekindar deveria estar dando a vida para se provar, e geralmente quando é prodígio e moleque novo assim, não tem muito valor de mercado, ou seja, a VP deve ter pegado ele no precinho. Assim, o Yekindar ingressou na tradicional organização russa, assumindo a função de entry-fragger da equipe. Logo em seus primeiros meses na VP, o Yekindar conquistou títulos significativos. Foi campeão da Flashpoint 2 em 2020, ganhando da OG na final, levando um prêmio de $500 mil. Além de vencer torneios como a DreamHack de 2020 e a IEM New York, que aconteceu no mesmo ano. O letão terminou seu primeiro ano no topo com estatísticas brilhantes e indicações de MVP e EVP em diversos campeonatos, comprovando que sua chegada elevou o nível da Virtus Pro. No ano seguinte, 2021, a consistência do Yekindar permaneceu alta. Além de títulos menores como o CS Summit, ele ajudou a AVP a alcançar o top 4 em eventos Tier 1, como a IEM Katowice e a IEM Winter de 2021, e foi eleito EVP 4 vezes, reforçando a sua influência no cenário. Tudo isso culminou em sua já citada 8ª posição no ranking dos melhores jogadores do mundo em 2021, um feito notável para um jogador tão jovem. E pra quem não sabe, assim como eu, antes de pesquisar pra fazer esse roteiro, o termo EVP com E e não M significa Extremely Valuable Player. Tá, mas que
é um Extreme Elite Player? É basicamente um prêmio que é concedido a jogadores que se destacaram, mas que não foram bom o suficiente para ganhar o MVP, entendeu? É mais que quase uma medalha de segundo lugar. Pelo que eu entendi, é basicamente isso. Em meados de 2022, com a Virtus Pro passando por instabilidades, o Yekindar abraçou um novo desafio internacional e ingressou na Team Liquid, uma das maiores equipes da América do Norte. Inicialmente ele chegou como emprestado, mas logo assinou um contrato em definitivo. A transferência causou um hype grande, o que já era esperado, afinal, tratava-se de um astro europeu em ascensão, reforçando a cavalaria norte-americana. No início, os resultados foram animadores, e Yekindar teve impacto imediato no jogo da Liquid, ajudando a atualizar o estilo tático da equipe. Sob sua influência, a Liquid saiu de uma fase ruim para chegar à final da Blast World Final de 2022, ficando com vice-campeonato, e conseguiu também uma honrosa classificação para os playoffs do Major de Paris, que aconteceu em 2023. Essas performances renderam a Yekindar um lugar especial no top 20 da HLTV, pelo segundo ano consecutivo, ficando na 15ª posição em 2022, evidenciando seu valor mesmo em ambiente de comunicação em inglês e cultura diferente. Lembrando que ele é letão, lá a comunicação é em russo, então ele já tava nesse desafio aí, que era em outro time, comunicando em inglês, né, rapaziada, que deve ser, mano, deve ser treta. No entanto, a sua história na Liquid teve altos e baixos. Em 2023, com a saída do capitão, que era o Nitro, o Yekindar assumiu parte das responsabilidades de IGL. Essa mudança cobrou o seu preço. Equilibrar a função de líder tático com seu estilo agressivo de entry fragger mostrou-se difícil e fez com que o desempenho do Yekindar caísse drasticamente durante a sua passagem como IGL. A Team Liquid passou depois por uma reestruturação no final de 2023, chegando a contratar o Cadian para assumir a liderança de in-game leader, mas mesmo assim o Yekindar não conseguiu reencontrar aquele nível que ele tinha antes e acabou sendo colocado no banco em 2024 após uma série de resultados apáticos. Foi um momento muito duro para ele. A Liquid chegou a falhar na classificação para o Major de Copenhagen em 2024, não passando do RMR das Américas. Bom, em entrevistas o Yekindar admitiu ter ficado mental e fisicamente devastado com a fase ruim. Para um jogador acostumado com um sucesso tão rápido, 2024 tornou-se o pior ano da sua carreira, abalando completamente a sua confiança. Rapaziada, é complicado. Imagina só, você tá vindo na fase boa, você tá... eu vou ser o GOAT do bagulho, e aí do nada... já era, se deslizou, acabou, foi pro banco. Mano, querendo ou não, o mercado do CS, ele é muito injusto, né, mano? Tipo, os jogadores, eles sempre têm uma ascensão muito absurda, mas no primeiro ano que ele dá uma decaída, pra ele voltar de novo, é muito difícil você ver um jogador bom voltando, tá ligado? Voltando a impactar e tudo mais, fora que os times já não dão mais chance. O cenário de CS, ele tem muita panelinha e fica bem complicado, assim, desses jogadores voltarem. Enfim, no início de 2025, o destino do Yekindar tomou um rumo inesperado. A panterinha brasileira, a Fúria, decidiu fazer mudanças ousadas em sua lineup de CS. Em abril de 2025, a Fúria anunciou que o Scus iria para o banco após 9 meses na equipe, e Yekindar entraria no lugar dele como um player temporário para disputar o Major de Paris, que acabou sendo realizado depois em Austin, nos Estados Unidos. Essa decisão veio logo depois de outra alteração que gerou muito murmurinho na época, que foi a saída do Shello e a entrada do Molodói no lugar dele. Como eu falei lá atrás no vídeo do Molodói, nessa época em específico, por mais que os resultados hoje sejam sensacionais e a Fúria seja indiscutivelmente o melhor time do mundo, na época não foi bem assim. A rapaziada não curtiu, a repercussão não foi boa. Primeiro porque o Scus era um cara muito bom e o Shello também, e os dois eram muito queridos pela comunidade brasileira. Mas se não bastasse isso, a saída dos dois era porque ia entrar 2 gringos no lugar deles. E por mais que o Yekindar lá fora já tinha se consagrado como prodígio, alcançando feitos muito relevantes, no Brasil, pra muita gente, inclusive eu na época, ele era tipo, sei lá, um random, né? Era tipo como se fosse qualquer gringo entrando na line pra apenas tapar buraco, sabe? Que não ia fazer mais um efeito, não ia agregar em nada. No cenário brasileiro, era praticamente a última pá de areia no caixão do time da Fúria. Sério, rapaziada, pode parecer exagero, mas naquela época era basicamente essa vibe aí que tava rolando, com a comunidade total sem esperar
esperanças e só aguardando mais um ano trágico da Fúria. Pra vocês terem ideia, o próprio Yekindar assumiu que ficou tão surpreso como todos nós quando recebeu a proposta. Afinal, historicamente ele nunca teve ligação nenhuma com o cenário brasileiro e não falava português. Ainda assim, as circunstâncias abriram aquela porta e o Yekindar decidiu entrar, porque pra ele meio que era a oportunidade perfeita. Ele tava no banco e até então ele não ia disputar nenhum campeonato, e aí vem a Fúria, que era um time Tier 1, e decidiu dar essa chance pra ele disputar um Major e mostrar pro mundo que todo mundo tava errado. O Yekindar confessou que inicialmente não sabia qual que era o nível de conhecimento tático do Fallen, do Cacerato e do Yuri, e enfim, da companhia, do pessoal que tava no time, né? Nem quão bem eles falavam inglês durante o jogo, mas ele ficou surpreso ao descobrir que a comunicação fluía e que os brasileiros eram muito inteligentes em termos de Counter-Strike. Sério, rapaziada, em um podcast /entrevista, ele disse que quando começou a trocar ideia com os moleques e viu a visão deles de jogo, ele entendeu absolutamente tudo que a Fúria queria fazer desde o início e que de fora do ponto de vista de um player que não faz a mínima ideia do que acontece internamente, ele nunca imaginaria que no final o plano da Fúria era tão bom e que batia muito com a visão dele de jogo. E foi justamente por isso que deu tão certo. Sério, rapaziada, contando isso pra vocês, eu fico até arrepiado porque, mano, é muito foda ver que o professor, na verdade, sempre esteve certo, mano. Ele sempre soube exatamente o que fazer, mas que por algum motivo diabólico não dava certo. Com o professor e o clima leve do time junto com os moleques, o Yekindar voltou a se sentir confiante e rapidamente passou aquela sensação ruim de ser podre, horroroso. O ponto crucial dessa contratação do Yekindar na Fúria foi para atuar ao lado do Molodói, que é um moleque muito esquilado e inteligente, mas que naquele momento em específico, quando ele acabou de entrar na Fúria, ele talvez não tivesse o nível de inglês necessário para se enturmar junto com o time, e o Yekindar falando russo poderia passar a tapar essas possíveis lacunas de comunicação. E sabe um fato curioso? É que naquele momento nem o próprio Yekindar sabia quem que era o Molodói, porque na época, com todas as tretas que ele estava passando, ele não andava acompanhando muito as promessas do cenário, mas bastaram alguns treinos para ele ver que o bicho era bom mesmo. A chegada do Yekindar teve um impacto imediato e profundo no desempenho da Fúria. Conhecido pela sua agressividade calculada, ele trouxe ao time a peça que faltava para destravar o potencial máximo de estrelas como o Cacerato e o Yuri. Historicamente, o Cacerato sempre foi um grande clutch player e pilar da Fúria, um rifler consistente capaz de vencer rounds decisivos em situações de desvantagem, contudo, muitas vezes ele carregava sozinho o peso de ser a principal fonte de dano e de abates do time, com Yekindar assumindo a função de entre-fragger e abrindo espaço no mapa com suas kills. O Cacerato ganhou mais liberdade para brilhar nos finais de round. Agora os adversários precisam se preocupar não só com um, mas com dois rifles de elite, pressionando-os constantemente. Essa divisão de protagonismo tornou a Fúria muito mais perigosa e imprevisível. O resultado é que os números de Cacerato se mantiveram excelentes, mas com a vantagem dele se desgastar menos ao longo das partidas, já que o Yekindar passa a dividir a responsabilidade de resolver os rounds complicados. Outro fator importante é a presença do Fallen, que largou a função de AWP para dar espaço ao Molodói como grande destaque da equipe, assumindo total a função de GL sem a preocupação de impactar para ao mesmo tempo, já que no CS o AWP tem que ser, ele tem que ter um impacto acima da média, e dividindo essas funções já fazia um tempo que o professor já não estava mais no Prime, e com essa mudança muito sábia do professor, ele voltou forte como IGL, provando que mesmo sem a AWP dele, ele ainda é muito impactante de rifler. Uma coisa legal dessa mudança, ele ainda atua como segundo AWP quando precisa em rounds cruciais. Hoje é até comum ver a Fúria puxar, em alguns rounds, 2 AWP, um em cada ponta, fazendo um estrago absurdo, né? Porque, mano, imagina só que pesadelo, velho. Você vai no bombe e aí tem o Molodói jantando todo mundo na porrada. Aí você pensa, pô, vou no outro bombe, né? O Molodói tá aqui, tá safe, vou fazer estratégia. E, mano, quem tá lá de up também... rapaziada, o bagulho fica doido. Mano, eu não queria ser esse cara, não. Deve ser um... já é uma jogar contra um cara que é AWP muito bom, né? Porque, ele sempre tá fazendo pique nos lugares que tem que ser feito. E imagina você, mano, tem dois. É simplesmente o Fallen lá, tá ligado? Te esperando, mano, deve ser absurdo, tá ligado? E a opinião do Yekindar foi o seguinte, abre aspas, eu não esperava que ele fosse tão bem de rifler, dá pra ver na hora que ele é um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi, sabe o que fazer em qualquer posição, como se tivesse treinado outros jogadores por anos, e agora ele virou o próprio soldado
muito universal, o bicho é absurdo. E o mais importante, a mira dele também está em dia. Fecha aspas. F, vai brincando com o professor, vai achando que ele é só um velhinho indefeso aí que se você não dá bobeira aí, o bicho não vai pegar, não. Ele vai... E, mano, a partir daí, o resto é história, né? Só pra quem não acompanha muito o cenário, não ficar boiando, depois desse elenco sinistro da Fúria ser montado e cada jogador dar um match absurdo de entrosamento, a Fúria saiu ganhando vários títulos significativos do Tier 1. Mano, sério, foi muito gostoso de ver o professor levantar um troféu depois de anos sem saber o gosto disso. Mesmo com a possibilidade dele, sei lá, mano, podendo parar a qualquer momento e curtir a vida dele com a mulher dele e aproveitar o legado lendário que ele tem. Ele olhou pra todas essas possibilidades e negar a parar, mano. Ele precisava, sei lá, mano, provar alguma coisa pra ele mesmo. Ou é só amor e paixão no CS mesmo, mostrar que ele é capaz, mostrar que, mano, não, ele... Cara, ele tem essa, tá ligado? Esse brilho ainda. Mano, é sinistro, cara. De verdade mesmo, mano. O Falenzão, ele é brabo, velho. Mano, ele é um cara diferenciado. Tinha que ter uma estátua dele do Counter-Strike. Eu fico muito feliz, real, de ver essas conquistas dele. Não só por ele, mas por todos os moleques, né? O Yuri e o Cacerato, que sempre foram vistos como o melhor core do Brasil e que realmente foram, né? Por muito tempo, eles realmente foram os melhores do Brasil. Ali era o melhor core ali que tinha, mas eles sempre batiam na trave. Eles não conseguiam ganhar nada, sempre dava alguma zica. E ver eles finalmente conseguindo depois de anos foi, mano, foi sinistro. Foi muito mesmo, de verdade, cara. Foi gratificante pra caramba ver que no final valeu a pena. Enfim, e pra fechar com chave de ouro, eu vou contar duas curiosidades bizonhas do nosso querido brasileiro Letão. Como eu falei lá no início do vídeo, não, você não ficou maluco e não foi clickbait. O moleque simplesmente tinha nada mais, nada menos que o sonho de ser ator pornô. Papo reto, essa pérola saiu quando ele foi perguntado em uma entrevista para Dust 2. Eles perguntaram tipo assim, qual que seria o emprego dos sonhos dele se ele não fosse jogador profissional de CS? Aí ele respondeu dando risada e com a maior cara de pau que o seu sonho de criança era ser porno. Mano, eu não boto fé, velho. De verdade, mano. Eu real não... Eu não imaginava isso, velho. E eu aposto que vocês não, velho. Conta aqui embaixo se vocês imaginavam que o nosso lendário Yekindar queria ser ator pornô, mano. É bizarro, velho. Tipo... Outra curiosidade é que o Yekindar tem sido uma figura importante para popularizar o CS na Letônia, seu país natal. Poucos jogadores letões alcançaram destaque internacional além dele. Um outro nome de peso que conseguiu esse feito foi o Broky, que é o atual AWP da FaZe Clan. O Yekindar carrega a bandeira da Letônia com orgulho e frequentemente interage com fãs de lá nas redes sociais, ajudando a inspirar a próxima geração de jogadores bálticos. Bom, rapaziada, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, e pra quem ficou aqui até o final, eu cravo novamente. No vídeo do Molodói, que era literalmente o começo da line, né, tipo, eu acho que tinha apenas 1 ou 2 meses, eu cravei que aquele time ali, que esse time atual da Fúria, tinha muito potencial, né, os moleques pareciam estar muito entrosado e que não era normal um time com apenas 1 ou 2 meses chegar nos playoffs de Major. Definitivamente não era sorte, era, mano, que os moleques era bom mesmo. E bom, no fim, deu no que deu, né, rapaziada? Fúria é o melhor time do mundo e não sou maluco de dizer, o Major é nosso. Eu acredito demais no professor e nos meninos e eu vou estar torcendo fielmente em todos os jogos. Bora que bora, rapaziada. Bom, eu vou ficando por aqui, espero real que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço bem apertado pra vocês e é nóis. Não esquece de deixar o like, hein? Valeu!